Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves, estou aqui com mais um episódio para vocês. Eu espero que vocês já estejam nos seguindo, compartilhando nossos vídeos, fazendo com que chegue a outras pessoas, porque sim, nosso objetivo de estarmos aqui trazendo esses assuntos relevantes, importantes, que a gente considera que muitas pessoas precisam estar acessando para que possam estar melhorando as suas relações no dia a dia, sua qualidade de vida, porque dentro da clínica, eu como psicóloga, trabalhando diariamente com as pessoas, entendo a importância de muitas pessoas que não têm essa oportunidade de fazer terapia, de estar conversando com um psicólogo. Eu entendo que isso seja realmente algo necessário para que a gente viva com maior qualidade de vida. Então, hoje, no nosso episódio, nós vamos falar de algo que muitas vezes parece normal aí no dia a dia das pessoas e que, infelizmente, a gente precisa entender como um adoecimento ou um transtorno. Então, nós vamos falar hoje de transtorno das escoriações, ou seja, transtorno de escoriação, que é nada mais do que aquela pessoa que não consegue controlar quando tem uma casquinha, uma feridinha e começa a fuçar nela. Ou aquela pessoa que começa a tirar a pelezinha que se solta, ou ela força até se soltar em volta da unha. Ou aquela pessoa que tira o couro em volta do dedo, e normalmente são esses dedos aqui. E aí, a gente precisa olhar com atenção, porque nesse caso não é normal, não podemos normalizar e aceitar como se estivesse tudo bem. Primeiramente, quando a gente fala de um transtorno, a gente tem que entender que sempre vai vir transtornos de comorbidade. Quer dizer o quê? Que não é um único transtorno que vai estar junto neste comportamento humano, no caso dessa pessoa que tem o de escoriações. Muitas vezes tem de comorbidades, transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno de alimentação, transtorno alimentar, né, que a gente chama, TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, enfim, entre outros. Então, por isso que a gente precisa começar a entender que às vezes coisas simples que tu tá aí uma vida inteira vivendo, tu mesmo, né, te beliscando, tem um mosquitinho mordeu, tu começa a coçar tua perna, tu começa a coçar teu braço, tu começa a fuçar na tua espinha, na tua acne, no teu cravo, tu vai fuçando assim até tirar, até machucar, às vezes até sangrar. Então, isso está ligado a um sofrimento, a uma emoção que está gerando aquela inquietação no teu comportamento. Que quando tu realiza esse procedimento, esse processo de mexer, de fuçar, de tirar a casca, de machucar, tu alivia a tensão em cima de um pensamento. Ou seja, uma preocupação, ou algo que está te deixando inquieto, ou tua mente também está sempre tensa. Sabe, como se tu estivesse sempre com medo que alguma coisa ruim possa acontecer. Como se tu não conseguisse sossegar, acalmar. Então a mente vai pedindo formas estratégicas para que isso aconteça, inconscientemente, e quando tu acha uma pelezinha, talvez ali seja o teu sossego. E isso pode ir aumentando gradativamente. E a gente às vezes acompanha casos de pacientes que as pernas dele, quando chegam no verão, tanto homens quanto mulheres, né, são todas marcadas porque uma coisinha pequenininha do nada que poderia sumir, acaba sendo mexido por eles até virar uma ferida, e depois ficam as marcas, né, na pele. Ou tiram o excesso, né, do corinho em volta da unha até sangrar, e depois pode pegar um fungo, né, uma bactéria, alguma coisa. Ou vão tirando aqui o couro em volta desse dedo até virar uma ferida, chega a ficar assim, ó, em carne viva, como a gente pode dizer, né? Todo vermelho, todo sangrando às vezes. Então,
Se você conhece alguém que tem esse comportamento, se você vive no dia a dia ou a vida toda de você fazendo isso com você, saiba que isso é um transtorno e precisa de ajuda, precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado. Estas emoções que estão gerando esse comportamento. Porque dentro de todas as nossas ações, né, como eu sempre trago aqui, todo o nosso comportamento, as emoções estão ali presentes para que a gente possa estar pensando de um jeito positivo ou negativo. E quando a gente deixa essas emoções soltas, elas podem fazer com que as nossas ações sejam mais impulsivas. Ou seja, quando a gente vê, está fazendo. Quando a gente vê, está comendo. Quando a gente vê, está comprando sem precisar. Quando a gente vê, está jogando mais do que deve. Enfim, são atos compulsivos que vêm determinando, às vezes, um sofrimento interno significativo e que a gente precisa trabalhar, precisa controlar, precisa aprender a administrar essas emoções. E o que a gente entende hoje como um tratamento para transtornos de escoriações é, primeiro, precisa ser trabalhado a consciência deste paciente sobre o que está acontecendo. Porque, como eu disse no início, muitas vezes as pessoas acham normal, ai, grande coisa eu tirar o couro do meu dedo, grande coisa eu coçar uma casquinha da minha ferida, do bichinho que mordeu. É normal. Não, primeira questão, então, é trazer como algo que precisa de atenção. Não é normal. Segundo, entender o que está por trás deste paciente, deste sujeito. Como eu disse, às vezes pode ser também um transtorno de comorbidade de outro transtorno. Pode ser uma pessoa extremamente ansiosa, com transtorno de ansiedade maior, e que acaba desenvolvendo o transtorno de escoriações. Pode ser uma pessoa com transtorno alimentar, que tem muita compulsão, muita, né, ou tanto de apetite ou redução do apetite, mas que também está desenvolvendo, ou depressão. Então, primeiro é entender toda essa situação. Segundo, e trabalhar sobre esse comportamento. Fazer com que o paciente tenha consciência que a hora que ele for fazer isso, ele precisa evitar, ele precisa pensar, não vou fazer, eu vou controlar esse meu ato de me, né, machucar, porque não deixa de ser. Então, o que dentro da terapia a gente trabalha é esta consciência mais na linha, né, na abordagem de TCC, né, que é a teoria que vai fazer com que eu tenha mais conhecimento do meu comportamento na prática, não vou ficar só imaginando o que está acontecendo, não. Eu estou mexendo no meu dedo, e isso aqui não é certo. Então, como eu faço para controlar isso? Então, eu vou criar algumas estratégias. Existe um anel que tu pode colocar aqui, em vez de mexer no teu corinho, tu mexe no anel, gira o anel. Para quem mexe nas unhas assim, então, dependendo se é uma menina, uma mulher, pinta a unha para poder enxergar que tu não vai estragar a tua unha, tu não vai mexer nela. Então, são várias estratégias simples, mas que a gente vai combinando de acordo com o paciente para que ele possa estar consciente disso. Muitas vezes o paciente se incomoda quando as pessoas ficam dizendo para eles, né? Não faz isso, não mexe na unha, não tira essa pele, não fuça aí, a palavra que dizem, né? Ou seja, o paciente se incomoda porque parece que está sendo controlado, proibindo ele de fazer algo que alivia ele, que dá uma sensação de relaxamento lá no pensamento ansioso dele, ou inquieto, enfim. Então, quando existe a abordagem de chamar a atenção dele, muitas vezes ele pode até se irritar, ficar, para com isso, não se mete, não aguento mais tu falar isso, não fala mais, porque incomoda, porque mexe com as emoções dele, porque aquilo ali que ele está fazendo não deixa de ser algo que faz bem para ele, porque alivia um pensamento inquieto, uma mente ansiosa ou um sentimento depressivo. Então, vamos ter sensibilidade para enxergar as pessoas que estão à nossa volta e que precisam desse cuidado,
mas com respeito, com gentileza, com empatia, com amor, a gente pode ajudar essas pessoas, fazendo primeiramente que elas entendam que quando você pede ou orienta elas para elas pararem, não é porque vocês estão incomodados com esse gesto dela, mas sim porque vocês estão preocupados com ela, com a pessoa, com o sujeito que está ali demonstrando esse transtorno. Confia que você pode ser um agente transformador, fazendo com que a informação que você recebe aqui no nosso canal pode estar sendo levado, repassado para a sua vida, para a vida das pessoas que têm perto de você, ou até mesmo outras pessoas que você convive no trabalho e na sociedade. Porque esse é o objetivo do nosso canal, é trazer informações básicas, reais, profundas e importantes para que a qualidade de vida de você, da sociedade, se modifique, fique sempre uma ótima qualidade de vida, pensando principalmente na saúde mental. Então, a gratidão por estar conosco até o finalzinho desse vídeo e até o próximo episódio.